112 Guild Wars Capítulo 335 Hora de Gacha. Autor: Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco viu os itens e sabia que os deuses RNG já haviam mostrado seu favor a ele. Ele deveria ter perguntado isso ao ver, mas parecia que as recompensas que o altar de artesanato preparou ao gerar a roda eram destinadas às habilidades comerciais de quem jogava. Cada um deles tinha a ver com uma das habilidades comerciais que ele escolheu manter, em vez de algumas habilidades aleatórias arbitrárias que não teriam significado para ele. Draco ficou surpreso com o fato de as recompensas Premium serem traduzidas em itens de classificação lendária. Ele naturalmente presumiu que o Premium seria igual ao rank raro ou épico. O exemplar poderia ser igual ao rank lendário, enquanto o Supremo poderia, esperançosamente, ser igual ao rank divino. Claramente, ele havia subestimado a riqueza e os meios de um deus semi-origem das habilidades comerciais da Era Antiga. Épico. Lendário. Poderia muito bem ser papel higiênico. Se ele dormisse, muitos desses itens caíam de seus bolsos enquanto suas habilidades comerciais funcionavam automaticamente. Apenas itens divinos estavam em torno de seu padrão e, mesmo assim, ele estava um nível acima. Como tal, pode-se dizer que qualquer coisa abaixo do rank semi-origem era o mesmo que pedir a Draco para fazer coisas de rank épico em termos de valor e dificuldade para o deus do refinamento. Curiosamente, Draco teve permissão para inspecionar de perto as recompensas apresentadas na roda das habilidades profissionais antes de girá-la. Provavelmente para dar ao jogador uma ideia clara do que ele pode estar recebendo. Isso foi feito deliberadamente para que alguém voltasse com frequência para conseguir o que poderia ter perdido na primeira vez. O projeto avançado de circuito mágico era algo que Draco nunca tinha visto antes, mas seu nome lhe deu uma pista. Ele tinha uma ideia do que isso poderia fazer, mas hesitou em chegar a uma conclusão até verificar novamente. Enquanto lia os detalhes do design, incluindo o método de criação e os ingredientes, a respiração de Draco tornou-se difícil. Foi exatamente o que ele havia especulado, e sua existência fez o valor da engenharia mágica disparar em seu coração. O que era a criação de runas como habilidade comercial? Era basicamente a arte de criar combinações especializadas de runas e plantá-las em edifícios ou locais para criar certos efeitos. Ou, como dizia a terminologia na maioria dos meios de comunicação orientais, a arte das formações. Embora os runemakers não fossem capazes de criar formações defensivas ou de ataque, pois era necessário o equivalente épico da habilidade comercial para fazê-lo, eles eram responsáveis por muitas formações de apoio, como alterar a temperatura ou manter a limpeza, etc. Se fosse esse o caso, então poderia-se levar o circuito mágico avançado para ser projetado para a lendária placa de formação. Basicamente, o modelo de um disco que poderia ser inscrito em uma formação por um mestre de formação e usado instantaneamente. Claro, como se tratava de fantasia ocidental, a terminologia e a funcionalidade prática eram ligeiramente diferentes da versão oriental, mas os fundamentos permaneceram os mesmos. Se Draco pudesse produzir isso em massa, seria um pouco menos valioso do que um cristal de éter de alta qualidade. Obviamente, não poderia atingir o nível do dispositivo avançado de criação espacial, como poucos itens no mundo do Boundless conseguiam, mas certamente era algo que todas as facções pagariam um preço alto para adquirir. A enciclopédia de encantamento era totalmente inútil para Draco pessoalmente, mas seria uma ferramenta de trapaça para criar encantadores. Com isso, Draco poderia produzir em massa grandes mestres, ou pelo menos mestres, encantadores como se fossem garrafas de água em uma esteira rolante de uma fábrica. Com seu conhecimento de runas e sua força de vontade incomparável, os encantamentos lendários não eram um problema para ele. Na verdade, ele estaria pensando em começar com encantamentos semidivinos em breve. Quanto ao pilote Tradeskill, era definitivamente algo impossível de encontrar na era atual, a menos que alguém reunisse a sorte de seus ancestrais nas 10 gerações anteriores e roubasse a das 10 gerações futuras. Esta habilidade comercial era obrigatória para qualquer facção que desejasse uma força aérea.
Isso permitiria que alguém se tornasse um piloto profissional que poderia dirigir qualquer aeronave ou veículo mágico na era antiga, já que tais coisas eram muito mais comuns naquela época. No entanto, havia uma versão avançada desta habilidade comercial chamada Rider e era isso que muitos poderes usavam. Até mesmo a guilda dos mercadores que veio com sua aeronave durante o leilão do primeiro jogador só tinha um cavaleiro no comando. Depois houve o Oracle Trade Skill que interessou muito a Draco. A maioria das habilidades ou habilidades preditivas eram inúteis para os jogadores porque a IA ainda não conseguia compreender completamente suas ações ou personalidades, mas quando todos eles entrassem nos pods, até mesmo seus segredos mais profundos seriam roubados pela IA. Eles não se tornariam diferentes dos NPCs nesse aspecto, e habilidades como a adivinhação que Draco obteve dos Roma se tornariam extremamente úteis. A habilidade comercial avançada, menos poderosa, já havia aparecido durante o leilão divino. Era chamada de habilidade comercial de adivinhação e também tratava de prever o futuro de eventos ou pessoas mediante o pagamento de uma taxa, mas sua relação custo-benefício e precisão não podiam ser comparadas à habilidade comercial lendária do Oracle. A habilidade comercial final foi o Divinigatere. Se tivesse que escolher entre os três, Draco não hesitaria em escolher este. Os coletores eram a espinha dorsal de qualquer força, pois tinham a habilidade e os meios para adquirir recursos mais rapidamente em maior quantidade do que qualquer outra pessoa. Draco não se preocupou em aprender porque ele não era um coletor de recursos, mas um saqueador. Não era seu estilo vasculhar masmorras ou zonas de campo lento e cuidadosamente em busca de recursos, quando ele poderia simplesmente massacrar tudo ao seu alcance e tomar à força seus pertences legítimos. Ainda assim, ele não se importaria de ter algo tão útil hoje em dia. Especialmente porque ele pretendia realizar mais missões únicas como esta. Tal habilidade comercial seria imensamente útil na aquisição de materiais. Ele definitivamente teria aprendido antes de entrar no tesouro se não fosse pelos dispositivos avançados de criação espacial, semelhantes a truques. Embora o Trade Skill fosse desprezado por ser a força vital dos jogadores servos, sua utilidade era incomparável. Os lábios de Draco se contraíram quando ele viu que uma das recompensas pelos materiais era True Dragon Blood for Alchemy. O altar não se importava com seu físico, apenas com suas habilidades comerciais atuais. Entre os materiais lendários para alquimia, True Dragon Blood definitivamente estaria no top 3. Esta era uma recompensa pela qual qualquer outro alquimista sacrificaria seu braço, mas para ele, era inútil. Afinal, seu sangue tinha a linhagem mais pura de um dragão negro. Se fôssemos comparar, seu sangue sendo usado para alquimia seria muito melhor que este, se não fosse pela fraqueza singular que era o fato de que poções feitas com seu sangue seriam extremamente tóxicas para seres não destrutivos. Nesse sentido, o True Dragon Blood era mais versátil, pois poderia servir a uma ampla variedade de propósitos. Draco também sabia que a fonte dracônica de origem era muito mais útil do que apenas o sangue deles. Mas qual dragão, além daquele idiota do Clarente, desistiria de bom grado? Quanto ao Elementium que estava vinculado à ferraria, era muito mais útil para Draco. Elementium era o metal perfeito para canalizar todos os tipos de magia, energia e poderes. Com Elementium, não houve desperdício de energia ou perda de durabilidade por incompatibilidade. Usar isso para fazer um cajado de mágico ou a arma de um lutador que precisasse canalizar energia quando lutasse aumentaria sua capacidade de combate em, pelo menos, 50%. Draco usou um pouco de Elementium ao fazer a espada de mana, e foi por isso que ela acabou como pseudo-lendária. Na verdade, pode-se dizer que os materiais foram desperdiçados com ele, pois o que deveria ser lendário foi reduzido a pseudo-lendário. Quanto aos materiais lendários, eles eram difíceis de conseguir, mas não necessariamente impossíveis. Perto do fim de suas vidas, Draco e Eva conseguiram algumas dragas depois de muitos anos de sofrimento. Foram os itens lendários que eram impossíveis de adquirir com seus meios naquela época. Agora vieram os 3 itens finais que fizeram Draco sentir que iria perder o controle da realidade. Esses 3 foram itens feitos pessoalmente pelo Deus do Refinamento e foram usados por ele durante sua juventude. Cada um superou todos os itens em sua posse, com exceção dos olhos de Kaelo em termos de raridade. O Banco Supremo seria a ferramenta perfeita para ele realizar sua engenharia mágica e alguns pedaços de ferraria e alquimia. A Pena Suprema seria perfeita para escribas e corsários.
Curso era algo que Draco planejava aprender depois que terminasse aqui. Ele já havia adquirido o livro de habilidades há muito tempo, mas com seu espaço limitado não se atreveu a aprendê-lo. Ao invés disso, planejou pegar uma pessoa que se tornaria um talento no futuro para aprendê-lo. Agora, porém, por que ele deveria confiar em alguém além de si mesmo? Há muito tempo Draco queria explorar os aspectos marítimos do mundo de Bondless, mas as habilidades dos jogadores na linha do tempo anterior eram muito baixas. Mesmo neste, Umbra ainda ficou aquém do esperado. Quando chegasse a hora de ele visitar a Câmara das Profundezas, ele deveria nadar lá, enquanto cumprimentava com um sorriso os vários monstros marinhos que eram do tamanho de cidades inteiras. Quanto ao conversor de energia, era legal, mas não era algo que Draco realmente queria. Ele estava confiante de que, com o tempo, também poderia converter energias manualmente graças à teoria de causa e efeito. Certamente era um posto divino com muitos usos, mas nenhum que o Draco achasse pertinente para ele. Ele prefere apenas Suprema ou Banco Supremo. Decidindo acabar com as coisas, Draco escolheu fazer a roda girar. Naquele momento ele apertou o botão. Ele começou a girar tão rápido que era impossível ver o que havia nele ao olho normal. Deixando de lado os olhos de Kaelo, o controle de Draco permitiu-lhe seguir o volante com facilidade. Mesmo assim, suas estatísticas eram altas o suficiente para não se preocupar com tal método, já que não era como se a roda das habilidades profissionais estivesse girando na velocidade da luz. Como era normal, a roda começou a desacelerar depois de girar desenfreadamente por 1 ou 2 minutos. Agora, mesmo aqueles com olhos lentos conseguiam distinguir as diversas recompensas na roda. O coração de Draco girava sempre que via o mostrador passar pela pena suprema ou pelo banco definitivo sem parar. Ele sabia que isso era irracional com sua estatística de extrema sorte, mas algo lhe dizia que ele acabaria sofrendo hoje. Como tal, ele estava em estado de alerta enquanto a roda desacelerava ainda mais, alternando cuidadosamente entre cada recompensa como um velho folheando as páginas de um jornal com o café na mão. Neste ponto, o giro da roda tornou-se extremamente lento e quase parecia que iria parar no True Dragon Blood. Draco estava prestes a sacar suas espadas e cortar o altar em pedaços quando viu que ele havia passado pelo True Dragon Blood. Depois disso, ele ficou mais calmo ao vê-lo viajar pelo Elemente 1, e sua frequência cardíaca aumentou quando passou e entrou na área do Banco Supremo. Neste ponto, seu rosto estava corado e seu sorriso era grande o suficiente para assustar o gato Chezire. Draco sentiu que seu futuro seria incrivelmente brilhante a partir de agora, um mestre de Tradeskill superior a todos os outros sob o céu. Na verdade, alguns daqueles deuses verdadeiros inúteis no céu podem nem mesmo corresponder à sua grandeza. Pensando assim, Draco riu ruidosamente. No entanto, sua risada parou quando o mostrador atravessou a área do Banco Supremo e entrou na Pena Suprema. Ele observou com suor escorrendo pela testa e pelas mãos quando o mostrador continuou a avançar pela área da Pena Suprema. Nesse momento ele sabia que tinha que se posicionar, caso contrário acabaria sofrendo. Altar impudente, pare aí! Draco rugiu com os olhos vermelhos, uma névoa branca emergindo de seu nariz de raiva. Como se instigado por sua ameaça, o mostrador saltou para a frente e estava prestes a passar para o outro lado. Draco quase podia sentir como se o altar estivesse zombando dele por ousar falar com ele daquela maneira. Ah, vovô Altar, por que você deve ser tão implacável? Eu estava um pouco preocupado e falei fora de hora. Apenas ignore esse jovem. Draco implorou com uma expressão gentil. A roda parou um pouco, como se tivesse ouvido as palavras de Draco. Draco suspirou de alívio e estava prestes a agradecer ao altar quando ele de repente saltou para o alcance do conversor de energia e parou ali. De repente, uma fanfarra irrompeu e luzes piscando foram mostradas quando um aviso do sistema apareceu dizendo que Draco ganhou o conversor de energia, mas o sujeito não se importava com isso. Não. Neste momento, Draco estava gritando de dor. Guild Wars capítulo 336. Às 4 sessões da Vila Evergreen Draco sentiu vontade de tossir sangue, mas conseguiu engoli-lo novamente. Como esse altar de cachorro ousa intimidá-lo assim? Como poderia ser tão arrogante e perverso? Nunca tinha ouvido falar de bondade antes. De repente, Draco sentiu a aura de maturidade crescer dentro dele. Depois de perder a virgindade gacha, ele sentiu como se tivesse visto a verdadeira natureza do mundo e da vida humana.
Ele finalmente se tornou um verdadeiro jogador, que passou pelos altos e baixos dos jogos. Draco suspirou e desistiu. Na verdade, ele estava apenas brincando um pouco, já que este conversor de energia divina era definitivamente útil para muitos propósitos. Pode não ser útil para ele, mas para Tradiskills, foi provavelmente a maior ferramenta auxiliar. Ele tinha certeza de que encontraria muitos usos para isso quando voltasse ao plano principal. Draco se virou para sair. Ele já havia expandido seus slots de Tradeskills para triplicar seu número original e removido os Tradeskills inúteis em troca deste item divino. De cima a baixo, este altar de artesanato era algo que realmente desafiava o céu. Ao sair, Draco encontrou-se com Over, que estava de guarda do lado de fora da capela como um guarda real. Draco achou seu comportamento divertido, pois era claramente devido ao fato de o velho bode ter ficado comovido com sua generosidade. Leve-me para um passeio pela Evergreen Village. Draco perguntou levemente. Over curvou-se solenemente e abriu o caminho. Imediatamente, senhor. Da capela, que ficava perto do Solar Evergreen, também perto da periferia norte da aldeia, eles reentraram lentamente no coração da aldeia. Como seria de esperar de um jogo chamado Bondless, até uma aldeia tinha aproximadamente o tamanho de uma cidade no mundo real. Só poderíamos nos perguntar se aí era ruim com números ou realmente gostava muito de paisagismo. Este é o distrito de trabalho. Fica perto de Evergreen Manor para que pessoas de fora que nos visitam possam interagir com nossos trabalhadores locais e experimentar nossa profundidade de conhecimento. Over falou com orgulho em seu tom. Draco assentiu. Havia muitos locais de trabalho em áreas abertas, com muitos bancos, fornalhas, caldeirões de alquimia e tudo mais que os trabalhadores precisassem para suas diferentes habilidades profissionais. Honestamente, parecia aquelas zonas de criação abertas em jogos Morpg mais antigos, que os jogadores que usavam teclado e mouse costumavam visitar durante suas aventuras para realizar suas missões diárias. Draco viu muitos cidadãos trabalhando duro. Apesar das muitas pessoas aqui, não parecia superlotado, pois todas essas pessoas se mantinham em suas áreas designadas. Eles eram extremamente focados e não mostravam frivolidade. Ver mais de 100 alquimistas, feiticeiros, ferreiros, cozinheiros, cervejeiros e todos os outros trabalhando diligentemente em seu próprio ritmo e em silêncio foi uma cena alucinante para Draco. No plano principal, seria inconcebível. Quase todos os locais de trabalho ficavam em prédios fechados destinados a uma pessoa por vez. Afinal, eles não podiam deixar que outros vissem suas técnicas e métodos de elaboração. Na era atual, fazer isso não seria diferente de enviar seus dados voluntariamente para empresas de publicidade. Ficou claro a partir desta prática que, na era antiga, tais coisas não eram um problema. No entanto, isso era algo em que Draco deveria ter pensado há muito tempo. Na era antiga, que foi o auge de todos os tempos, havia trilhões de mestres de Tradeskill de vários graus, e muitas receitas ou designs novos eram criados por hora. Naquela época, todas as criações de Draco menos o dispositivo avançado de criação espacial, a poção de bênção do dragão e sua armadura Dragorugio não teriam recebido um anúncio. Mesmo com esses três em seu currículo, ele não teria sido aclamado como um gênio de uma nova era, mas apenas um jovem um pouco promissor. Desenhos, receitas e coisas assim eram distribuídos gratuitamente se estivessem abaixo do rank raro. O Rare Rank exigia uma pequena moeda para comprar e o Epic superiores podiam ser adquiridos com bastante esforço. Não era como agora, onde os designs e receitas comuns eram os padrões universais, enquanto tudo mais acima disso era considerado uma bênção do céu. Nenhuma das pessoas ali notou a presença de Draco. Era assim que eles estavam imersos em seu próprio trabalho. Enquanto Over conduzia Draco, o sujeito ficou sem palavras. Aquela praça de artesanato em área aberta que ele acabou de ver. Bem, pegue e copie e cole umas 2 dúzias de vezes e você terá quase toda a área norte. Foi uma coisa chocante de ver. Quando Visage conduziu Draco e companhia até aqui, ele usou uma rota diferente e mais privada. Draco não tinha certeza se o Lizardman não queria que Draco interagisse com seu povo ou se Visage queria que ele ficasse devidamente chocado quando decidisse explorar. Honestamente, pode ter sido os dois. Draco sentiu seus horizontes se ampliarem ao vislumbrar o estilo de vida da antiga era. Isso realmente o fez sentir como se a era atual estivesse cheia de sapos em um poço que acumulavam lixo.
pensando que era ouro. Fora da área norte estavam as áreas leste e oeste. A área oeste era o distrito comercial, por onde Draco e companhia haviam entrado. Eles só tinham visto uma parte do enorme distrito comercial, que era apenas uma avenida de vendedores ambulantes. Na verdade, a área oeste tinha muitas dessas ruas, com milhares de matérias-primas acima do Epic Rank sendo vendidas por dia. Draco ficou surpreso ao descobrir isso. Descobriu-se que as zonas de recursos anexas às aldeias eram polivalentes e muito prolíficas. Para ser franco, eles produziram mais matérias-primas do que precisavam, então houve um excesso. Segundo Over, esta situação era espelhada em todas as outras aldeias, por isso nem sequer era útil negociar entre si. Como tal, muitas matérias-primas foram cuidadosamente armazenadas num cofre por baixo da Câmara Municipal. A respiração de Draco ficou difícil quando ele pensou nisso. Mesmo que o seu excesso fosse de 5% dos recursos por ano, ao longo dos muitos milênios que se passaram, a que número isso equivaleria no final? Draco estabeleceu como objetivo de vida invadir aquele cofre em algum momento. Mesmo que ele fosse capaz de saqueá-lo quando completasse a missão, não era tão eufórico quanto esvaziá-lo quando não lhe pertencia. Over conduziu Draco pelas várias avenidas, onde muitos nativos negociavam alegremente. Havia pouca negociação a ser feita, pois a maioria dos materiais era abundante. Na verdade, a aparência de comércio só foi mantida para manter uma economia saudável. Ninguém poderia reivindicar a propriedade de qualquer recurso produzido, pois era mais um caso em que era para todos. Mas os comerciantes daqui precisavam aprimorar suas habilidades comerciais e esses artesãos práticos precisavam de materiais, então todos mantiveram o ardil. Quando Draco ouviu alguns dos preços sendo negociados, de repente ele se sentiu como se fosse realmente um cachorro à beira da estrada. Por exemplo, o papiro primordial que Eva e Zayn adquiriram por 400.000 platina durante o leilão divino estava custando 50 ouro. 50 ouro. Para tornar as coisas ainda mais absurdas, aquele item estava vinculado a uma promoção onde se alguém comprasse 10 desses itens, receberia o 11º de graça. Suspiro, tal era a brutalidade da economia. Se a oferta fosse alta, mas a demanda fosse média, o preço seria baixo. Se a demanda fosse alta e a oferta baixa, o preço seria alto. Se estes recursos fossem levados para fora, poderiam ser vendidos por preços terríveis que seriam suficientes para injetar neste pequeno mundo um pesado fluxo de dinheiro para melhorar o poder de compra do homem médio. Claro, isso não era viável para Draco, já que ele planejava usar tudo aqui para preparar os descendentes do deus do refinamento assim que ele os reivindicasse, bem como os jogadores do Tradeskill da Umbra. O excesso nesse caso se transformaria em deficiência, mas o resultado final valeria a pena. Afinal, toda essa conversa sobre como esses nativos eram gênios do Tradeskills e como tinham matéria-prima abundante deixou de lado um ponto importante. Quando eles criaram itens, para onde foram esses itens? Normalmente os enviamos para o cofre de itens, que também fica no centro de cada vila, logo abaixo da prefeitura. É onde guardamos a maior parte de nossas criações que não têm uso direto no nosso dia a dia. Over explicou assim que recebeu o questionamento de Draco. Draco já havia atingido o auge do desejo por todo esse tesouro, então nada poderia fazê-lo cair mais fundo em sua ganância. Na verdade, ele simplesmente sorriu e assentiu, aceitando isso como um fato. Porém, ele tinha outra pergunta. Eu posso entender o armazenamento de habilidades comerciais como ferraria, alquimia e companhia, mas e as criações de corsários, construtores e engenheiros? Afinal, como alguém poderia construir um edifício ou navio e depois colocá-lo em um cofre? Como isso funcionaria? Com os muitos construtores ao longo das muitas épocas desde a existência deste tesouro, como é que não ficaram sem espaço? Over sorriu. Bem, uma coisa que esqueci de mencionar é que o cofre para o excesso de materiais e itens criados está diretamente conectado à área central do tesouro. Quando alguém termina seu projeto, ele só precisa informar o senhor de sua aldeia, e especial procedimentos seriam realizados para armazená-lo. A maioria das criações maiores, que podem ou não ser consertadas, não são carregadas manualmente, mas automaticamente teletransportadas pelo remanescente da consciência do Ancestral Supremo. Draco assentiu em compreensão. Ele não ficou surpreso ao saber que havia uma consciência remanescente do Ancestral Supremo aqui.
Quando ele estava na Flora and Fauna Quest, não havia consciência remanescente do deus elfo e da flora. Se até eles, meros deuses verdadeiros, pudessem fazê-lo, por que não um deus de semi-origem? Sem mencionar que este era um pequeno mundo artificial criado e refinado pelo deus do refinamento. Este era um reino sobre o qual ele teria controle absoluto. Decidir abrir o tesouro uma vez a cada 1000 anos, ser capaz de mover 3 zonas de recursos específicas da seção interna para externa para testar o recém-chegado e criar monstros como Fruit e Rexy para testá-lo, evitando que eles matem os nativos. Essas coisas aconteceram por causa de uma tosse inoportuna. Não. Como jogador, era fácil para Draco ver a meta da situação, mas aí se esforçava ao máximo para promover a imersão. Então sempre havia um motivo para aderir à tradição do jogo. Draco saiu da área de negócios satisfeito. Ele não ia comprar nada daqui. Ele poderia ter feito isso se fosse impossível completar esta missão e ele tivesse um tempo limitado aqui. Mas como Draco estava determinado a tirar todo esse tesouro, fazer isso seria muito impetuoso. Mesmo que falhasse, ele poderia rapidamente roubar muitos de seus bens de todo o tesouro antes de ser expulso. Nunca se deve subestimar o trio humano, dragão e leão. Eles poderiam roubar mais rápido do que o Flash poderia correr 100 metros. A próxima área foi a área residencial do Distrito Leste. Era aqui que vivia a maioria das pessoas e todas as famílias da aldeia tinham a sua residência. Claro, alguns preferiram dormir no distrito comercial, perto de suas lojas como as do comerciante Tradesqueiros, assim como outros que preferiram dormir perto das áreas de artesanato do Distrito Norte. Na Zona Norte, havia muitas pousadas ao redor, pois aqueles com habilidades comerciais de serviço voltadas para esse fim também as utilizavam para aumentar seus níveis. Quanto ao Distrito Comercial Ocidental, os vendedores naturalmente tinham pequenas cabanas atrás de suas barracas. O Distrito Leste estava lá apenas para mostrar que essas pessoas tinham uma casa de verdade para morar. Era também onde seus filhos e afins viviam e brincavam, então não era como se estivesse deserto. Restava a zona sul do distrito, que era a área de serviço. Aqui existiam hospitais, restaurantes, centros de entretenimento, escolas e outros enfeites, pintando com uma bela vista. Guild Wars capítulo 337. Avaliação silenciosa. O Distrito Sul não era muito escandaloso. Era um local bem desenvolvido e urbano, frequentado por muitas pessoas da aldeia. Crianças e alguns adultos também passaram a maior parte do tempo aqui. Você adivinhou, eles estavam trabalhando em suas habilidades profissionais. Professores para escolas, cantores para cantores, bailarinos para bailarinas, músicos para pianistas e outras delícias musicais, intérpretes de circo e mímicos ou similares, e muitos outros. A quantidade de habilidades comerciais em Bondless era tão grande quanto as folhas de grama de um prado. Basicamente, veja assim, se fosse uma ocupação, profissão ou qualquer atividade que exigisse um conjunto específico de habilidades para realizar e que pudesse ser usada para ganhar dinheiro, contava como uma habilidade comercial aos olhos do sistema. Muitas habilidades comerciais se sobrepunham a campos de combate e especialidades. Por exemplo, havia uma classe de combate domadora de feras onde o lutador seria capaz de invocar ou capturar feras e lutar ao lado delas. Por outro lado, havia o Tamer Skill que Draco possuía anteriormente, que permitia ao usuário chocar ovos ou domesticar feras para se tornarem animais de estimação de combate, montarias ou animais de estimação domésticos. Ambos eram iguais no papel, que girava em torno de domesticar uma fera. No entanto, um era para uso pessoal e outro para negociação. Draco entendeu a essência e a diversidade das Skills dentro da Bondless. Foi exatamente por isso que ele expandiu sem hesitação todos os seus slots e removeu as habilidades comerciais que considerava sem sentido para ele. Alguém poderia pensar que 30 slots eram demais, mas para Draco eram muito pouco. Como um reencarnador, ele já entendia tantos fundamentos do Bondless que poderia se dar ao luxo de diversificar enquanto outros ainda estavam tateando. Ou alguém poderia entender assim: Draco era um calouro na faculdade que tinha se saído perfeitamente em tudo, desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio, bem como 3 cursos universitários extremamente difíceis. Familiarizado com o sistema, ele agora estava cursando vários cursos universitários ao mesmo tempo, enquanto os outros, que eram normais, lutavam com 1 ou 2 cursos porque eram completamente novos no sistema.
Depois de ver o sul, restava apenas o pequeno círculo no centro da vila, onde residiam a prefeitura e a mansão de Visade. Pessoas que não tinham habilidades comerciais administrativas geralmente nem iam para lá, a menos que fosse um assunto importante. Sorrindo, Draco finalmente compreendeu a cultura e o estilo das diversas vilas do tesouro. Esses nativos estavam se dedicando à prática de trade skills até o limite, e seus talentos inatos na área eram muito elevados. No entanto, Draco identificou algumas falhas graves em todo esse sistema. Na verdade, qualquer pessoa do mundo exterior poderia ver essas falhas, então ele não pôde deixar de se perguntar se pessoas de fora anteriores nunca haviam tocado no assunto. A primeira falha foi sua criatividade limitada. Claro, eles tiveram acesso a muitas receitas, novas e antigas, graças ao extenso patrimônio da época antiga e também por meio de sorteios no altar do artesanato. No entanto, depois de muitas gerações de grandes e talentosos criadores, eles se tornaram gargalos. A razão para isso era simples. Eles eram como sapos num poço. Eles viveram neste pequeno mundo por tanto tempo que atingiram os limites do que suas mentes podiam imaginar e precisavam desesperadamente de inspiração ou influências externas para alimentar novas ideias e galvanizar sua criatividade. Não se deve subestimar o tipo de limitação que a falta de diversidade na vida de um artesão pode causar. Era uma loucura. A internet anulou em grande parte esta questão no mundo moderno, mas num mundo clássico como este, foi um sério constrangimento. A segunda falha foi sua eficiência. Ao elaborar, eles usaram mais para fazer menos. Isso não poderia ser evitado, pois eles tinham tantos materiais em abundância para trabalhar que mesmo desperdiçá-los propositalmente não era suficiente para causar danos. Assim, quando trabalhavam, tendiam a subestimar o valor dos materiais que utilizavam e acabavam por tratá-los mal. Se um artesão do mesmo nível usou uma unidade de materiais no plano principal para um design, as pessoas aqui usaram 3 unidades. Era como se um homem pobre e um homem rico fossem convidados a jantar em um restaurante de alta classe. O pobre, sentindo que isso era uma sorte inesperada, comia tudo que lhe era apresentado e até lambia vorazmente o prato. O rico comia apenas nos pratos com as refeições de que gostava e zombava do resto, batendo palmas para o garçom tirar aquele lixo da vista. Para o pobre, ele geralmente tinha que comer refeições de qualidade inferior. Por isso, ao ser presenteado com uma refeição de tão alta qualidade, até a forma como comia mudava para garantir o máximo de seu prazer e satisfação, sem desperdiçar nada. Para o homem rico, ele fazia refeições assim cerca de 5 a 6 vezes por semana, então não era nada especial. Mesmo que ele o desperdiçasse, ele poderia conseguir outro no instante, e isso não lhe causaria dor. Ele também comia aquele tipo de refeição há muito tempo que não parecia nada de especial aos seus olhos. Poderia até ser considerado o mínimo. A terceira falha foi sua adaptabilidade e versatilidade. Eles foram incapazes de aceitar facilmente mudanças em seu sistema, pois todos dependiam apenas de receitas e designs estabelecidos na era antiga ou adquiridos no altar. Isso foi semelhante à primeira falha, mas um pouco diferente. A primeira falha foi a falta de criatividade e inovação, o que significa que não tinham a habilidade necessária para criar algo novo. Isso se referia à incapacidade deles de mudar para coisas novas. Portanto, mesmo que conseguissem corrigir a primeira falha e criassem um novo sistema, teriam dificuldade em mudar do sistema atual para o novo. Isso era o que perturbava Draco, já que seus estilos conservadores de artesanato haviam sido deixados à mostra quando ele caminhava por suas áreas. Para consertar isso, ele precisaria gastar muito tempo e esforço. No entanto, ele ficou animado porque já havia pensado em uma solução perfeita, econômica e perfeitamente benéfica, mas que exigia que ele se tornasse o herdeiro. Então deixou suas considerações de lado por enquanto. Neste momento, ele pediu ao Over que o levasse até a zona de recursos da vila. Era uma zona de área mega grande anexada a cada aldeia, e seu tamanho era mais de 10 vezes maior que o da própria aldeia. Quando ele estava alto no céu nas costas de Sheera, além de estar longe, ele pensou que eles eram de tamanho médio, ou pelo menos um pouco semelhantes aos que ele encontrou na seção externa, mas Draco percebeu que não poderia ter esteve mais errado. Sendo zonas de recursos polivalentes com todos os tipos ou classes de materiais a crescer ou a manifestar-se ali, é claro que o seu tamanho tinha de ser proibitivo. Na verdade,
O que chocou Draco foi a coexistência de muitos tipos de materiais que teoricamente não deveriam estar próximos uns dos outros. Por exemplo, havia alguns materiais com propriedades opostas que foram forçados a unir-se nesta zona. Ervas que exigiam climas quentes que estavam na mesma área que ervas que exigiam climas frios. Animais sendo criados ao lado de monstros raros que deveriam facilmente matá-los às centenas, coexistindo como se fossem todos da mesma raça. Minas de minérios raros e minerais adjacentes a pântanos. Era uma contradição gigante, mas era sustentada por um conceito estranho que Draco não conseguia definir. Ele ativou seus olhos de Kaelo para olhar mais profundamente, e o que viu naturalmente o assustou. Ele pensava que se tratava de uma zona única perfeitamente unida, mas a verdade é que era como um pedaço de pano rasgado costurado. A única coisa é que quem fazia a costura era um mestre alfaiate. As costuras que dividiam essas zonas individuais estavam perfeitamente conectadas entre si a tal ponto que apenas um deus da origem provavelmente seria capaz de vê-las. Daí a habilidade dos olhos de Kaelo. O que foi ainda mais surpreendente foi que as costuras podiam ser abertas, permitindo separar ou unir essas diferentes áreas à vontade. Pode ser assim que 3 zonas de recursos foram movidas para a seção externa. Afinal, essas zonas de recursos tinham designações específicas, mas as da seção interna eram uma mistura de diferentes tipos. Over explicou que os enviados eram da seção central, mas observou que era apenas especulação dele. Ele já esteve na seção central para poder afirmar isso com certeza? Claramente não. Ele estava apenas tirando uma conclusão razoável, algo em que muitos antes dele também haviam pensado, já que não havia ninguém com algo como os olhos de Kaelo para mostrar de forma diferente. Draco não pegou nada das zonas de recursos. Havia vários mestres de habilidades comerciais, como mineiros, agricultores, criadores e outros enfeites, que trabalhavam lá para praticar suas habilidades comerciais. Então, o ciclo geralmente era o seguinte: os Tradeskills de colheita coletavam recursos e os vendiam para o vendedor Tradeskills, que então os vendia para os Tradeskills de criação, elaboração. Fora deste ciclo, mas apoiando todos os outros em sua função, estavam os serviços Tradeskills, dos quais os de ensino e entretenimento formavam um subconjunto. Foi um ciclo bastante autossuficiente e bom. Se as pessoas aqui pudessem partir para explorar o mundo exterior e ao mesmo tempo manter a santidade e o segredo deste pequeno mundo, suas 3 falhas seriam rapidamente corrigidas. Na verdade, eles nunca teriam existido. No entanto, a realidade não era tão boa ou idealista. Se algum deles desse um passo, quem sabia o que poderia acontecer? Talvez os antigos inimigos do Deus do refinamento estivessem observando o plano principal como um falcão do reino dos deuses, esperando que o menor sinal do pequeno mundo se revelasse antes de atacar. Draco só estava confiante em eliminá-los porque poderia colocá-los em vários pequenos mundos. Mesmo assim, parte de sua confiança vinha da boa vontade do Panteão Supremo por trás dele, e Draco estava disposto a apostar que o Deus do refinamento era um membro deste grupo com certeza. Se houvesse algum panteão que ele suspeitasse ter uma participação nisso, seria o panteão do poder de Sigurd, e isso fez os olhos de Draco se estreitarem. Ele ganhou um longo período de tempo para crescer sem ter que enfrentar inimigos absurdamente dominados, porque ele habilmente superou muitos poderes para se tornar seu aliado. No entanto, assim como aconteceu na missão Flora e Fauna, os deuses verdadeiros não tiveram tais escrúpulos. Draco tinha um apoio fraco lá, e o Panteão Supremo não quebraria o pescoço por ele. Da última vez, Aya mexeu alguns pauzinhos por ele devido à sua paixão crescente, mas pagou um preço nos bastidores. Amber havia contado isso a Draco há muito tempo quando ele estava discutindo a gravidez de Eva e se deveria usar as cápsulas no laboratório ou no castelo. Draco entendeu em seu coração que não importava o que acontecesse, reivindicar a herança seria fácil para ele. Qualquer tolo poderia ver isso depois do que foi mostrado até agora, então tudo até aquele ponto seria mera teatralidade. O verdadeiro problema surgiria quando chegasse a hora de ficar com o que ganhava. Se ele conseguiria resistir àquela tempestade, ele ainda não tinha certeza. Ele tinha alguns planos em mente, mas só podia esperar que surgissem alguns meios para ajudá-lo. Afinal, se Draco conseguia pensar até aqui, como poderia o Deus do refinamento falhar se ele fez tudo com perfeição até aqui? Qualquer que fosse o método que o Deus do refinamento tivesse preparado,
Draco só podia esperar que fosse avassalador e devastador. Depois de entender e inspecionar toda a vila, Draco finalmente chegou à parte emocionante. Ele voltou para a mansão para entrar na biblioteca, pronto para aprender novas habilidades comerciais, designs e receitas para ampliar seus conhecimentos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.